terminou aqui e terminou aqui. Mas o drawdown, que antes o maior drawdown era esse, agora o maior drawdown é esse. Ou seja, o fator de recuperação vai diminuir, porque o drawdown aumentou, mas o retorno é o mesmo. Ou seja, eu tenho que... essa análise ela tem que ter essa subjetividade aqui ao longo do tempo, tá? Beleza. Mas, assim, de cara, eu já falo para vocês, se vocês quiserem analisar um backtest sobre a ótica do risco e a gente vai ver lá na otimização também, o que eu devo usar para otimizar, usem o fator de recuperação. Obviamente, a gente tem as métricas customizadas de performance, que é um tópico que está aqui. O que isso quer dizer? É quando a gente pode usar métricas que o MetaTrader não fornece para a gente. O One, ele tem algumas, e você pode implementar também algumas. Eu tenho algumas métricas customizadas que eu criei, e tem outras métricas de mercado famosas, como o CAGR, taxa anualizada de retorno. Eu posso calcular uma média do drawdown, eu não quero o drawdown máximo, eu quero uma média do drawdown ao longo da curva. Enfim, tudo isso dá para fazer implementando dentro do EA, e quem não implementa pode usar, acho que o One fornece. E esse resultado ele vai estar aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Resultado on tester. Quando a gente rodar uma otimização, ou até um backtest mesmo. E ele, se a gente usar alguma métrica customizada de performance, eu não vou mostrar agora para não confundir. Isso vai na próxima aula ou de otimização. Ele vai mostrar aqui. E a gente pode otimizar em cima dessa métrica, entendeu? Eu posso otimizar, mas por padrão, otimiza em cima do fator de recuperação. É o que vai dar os melhores resultados sobre a ótica do risco. Beleza. E aí a gente já vai entrar aqui nas métricas de avaliação, que são métricas importantes que o MetaTrader ele disponibiliza, mas que elas não falam sobre o... não é sobre o desempenho, falam sobre o desempenho, só que elas têm uma ótica diferente de análise. A primeira é a correlação LR. O que isso quer dizer? Ela fica bem aqui, ó. Correlação LR. Ela mostra a estabilidade da curva em relação a uma regressão linear. Vamos lá. O que é uma regressão linear? Eu tenho aqui um eixo X, um eixo Y. Deixa eu fazer isso. Aqui. Um eixo X, um eixo Y. E aí eu tenho uma curva de capital aqui, tá? Curva de capital. E o que é a regressão linear dessa curva? Ela é o ponto ótimo. Ela é o ponto ótimo em relação à distância. Bom, tá aqui, ó. Aqui eu tive vários trades aqui, tá? Vários trades. E esses trades, eles estão circundando uma média. E alguns trades estão mais longe, outros estão mais próximos. E essa diferença entre os pontos ao longo do tempo forma essa reta, que é a regressão linear. Ou seja, ela é como se fosse a curva perfeita, a linha perfeita dessa curva de capital ao longo do tempo. Tá? Ou seja, ela é a média das operações ao longo do tempo. Então, aquela métrica, deixa eu limpar aqui, aquela métrica correlação LR, ela mostra o quão estável é essa curva em relação à regressão linear. Ou seja, essa curva aqui, ela tem a sua regressão aqui, é uma curva que seria a curva ótima, e ele calcula a distância dos pontos em relação a essa regressão linear. Tá? Ou seja, quanto mais próximo de 1, mais estável é essa curva. Se eu tiver... Deixa eu mexer nessa estratégia aqui. Vou mudar só o horário. Vai ver que vai piorar bastante. Olha só. Ou seja, ele começou a operar à tarde. Esse não é um padrão bom para operar à tarde. A curva ficou muito mais reta aqui, né? Ela começou a ganhar aqui no meio de 2019. E aí, olha só o que aconteceu com a regressão linear, a correlação LR. Foi para 0,86. Ele nem está tão ruim, por quê? Porque ela ainda tem uma certa estabilidade, mas ela é uma estabilidade lateral. Aqui, ó. Esse período todo ela ficou lateral. Ela, tipo assim, ela não deu uns spikes para cima, spike para baixo, depois para cima, para baixo de novo. Ela ficou, de certa forma, estável. Só que ela ficou estável de lado. E esse é exatamente o ponto de que eu não gosto dessa métrica.
quer dizer, não é que eu não gosto, é porque ele não te diz se essa curva ela é boa, ele te diz se essa curva se ela é lucrativa ao longo do tempo, ele te diz se ela é estável. Isso aqui é uma curva estável? É uma curva estável, ela ficou aqui, ó, daqui para cá, ela ficou estável ao longo desse eixo, e daqui para cá, ela tem uma outra inclinação. Mas ainda assim ela é uma curva estável, só que ela é uma curva estável que ganha pouco dinheiro, ela ganhou R$3.000, R$5.000. Ou seja, eu não rodaria essa estratégia. Tem um fator de recuperação de 2,30, tem um drawdown alto, aqui, ó, R$2.300 para um contrato, eu considero alto. E ela é estável? Ela é estável, ela está próxima de 0,86. Mas ela não é uma curva boa. Ou seja, essa métrica ela precisa ser analisada sobre uma ótica subjetiva, analisando a curva de capital também. E aí eu voltei ali para o meio-dia, pela operação pela manhã. Tá? Então é isso que a correlação LR mostra. E esse erro padrão LR aqui é um desvio padrão dessa diferença entre os pontos, tá? Em relação para a regressão linear. Ou seja, quanto menor isso aqui, melhor. Ela vai ser mais estável, porque uma diferença de R$1.000 é muito, né? Para um contrato são 5.000 pontos. Se eu tivesse ali uma diferença de R$300, o que isso quer dizer? Que a diferença entre os trades elas são muito mais próximas, entendeu? Então essa curva ela vai ser mais estável, ou seja, ela vai ter um risco uma volatilidade mais controlada, né? entre os topos e as perdas. Voltando. O Z-Score. O Z-Score, cara, poucas pessoas conhecem e ele dá uma informação muito bacana. Que é o seguinte, vamos lá. O Z-Score fica bem aqui, ó. É esse Z pontuação, que eu botei em português. 1.24, 78. O que isso quer dizer? Porra nenhuma. O Z-Score ele só vai dar uma informação válida se ele tiver de 3 para cima, se eu não me engano, 3 para cima ou menos 3. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo. O que isso quer dizer? Quando o Z-Score está de 3 para cima, primeiramente, o que o Z-Score ele fala? Ele analisa uma sequência de trade, uma correlação dos trades dentro de uma sequência. O que isso quer dizer? Se eu pegar uma sequência aqui de 10 trades, qual que é a correlação entre eles no sentido de que se esse trade for lucrativo, o próximo ele vai ganhar ou ele vai perder? Se eu tiver uma sequência de 5 trades, o próximo ele vai ganhar ou ele vai perder? Aparentemente, qualquer estratégia ela tem um movimento aleatório, né? Em cima disso, o Z-Score é isso que ele avalia. Se essa estratégia ela tem uma correlação com os trades anteriores ou não, se ela tem um comportamento aleatório. A maior parte das estratégias ela tem um comportamento aleatório. Porque um fechou fora, fechou dentro da banda, não tem nada a ver com o que aconteceu no último trade. Aqui, ó, teve uma compra aqui, e aqui eu tive uma venda, e se essa compra foi positiva, o que isso impacta nessa aqui ser positiva também, ou ela ser negativa? A maior parte das estratégias, elas não existem essa correlação, mas existem estratégias que têm essa correlação, e o Z-Score ele mostra isso para a gente. E como a gente avalia? Se o Z-Score for mais 3, quer dizer que as estratégias são correlacionadas, no sentido de que um ganho precede uma perda. Tá? Se for mais 3, a gente tem 99 são 3 desvios padrões, tá? Esqueci, 99 ponto alguma coisa de probabilidade de um ganho preceder uma perda. E se for o contrário, se for menor do que 3, a gente tem 99,67, se eu não me engano, por cento de chance de um ganho preceder outro ganho. Qual é o insight que isso dá para a gente? Isso dá um insight valioso, né? Se eu tenho o Z-Score maior do que 3, e muito provavelmente depois desse ganho eu vou ter uma perda, o que eu posso fazer? Eu vou alterar a minha estratégia para depois de um ganho, eu não fazer o próximo trade. Eu vou fazer só o outro. Ou só depois de 2, ou só depois de 3. Obviamente, isso vai ter que ser programado dentro da estratégia, né? Configurado. Acredito que não dê para fazer isso, não sei se dá. Mas o Z-Score fala isso para a gente. É muito difícil encontrar essa configuração, tá? São estratégias que o contexto precisa ser favorável para isso, tá? Se eu sei que um ganho vai preceder uma perda, eu não vou fazer a próxima operação, eu não vou fazer as próximas duas, e isso pode ser testado em backtest, tá? E aí vale esse insight para vocês começarem a observar a partir de agora se isso faz sentido na estratégia de vocês. Muito provavelmente não, mas vale a informação. E o contrário é a mesma coisa.
Se um ganho é precedido de um outro ganho, beleza, eu não vou fazer nada. Eu vou esperar que a próxima operação seja lucrativa também e eu vou fazer a próxima operação. Beleza. Na verdade, Exatamente. Pode dobrar a mão, né? Diga aí lá. não entendi assim, tipo, por exemplo, é menor que 3, a probabilidade de ter um ganho depois de uma operação é maior? Tipo, tem alguma estatística dizendo isso, não? Ou é aquela estatística Então, ali mesmo? a métrica do Z-score, ela fala exatamente isso. Se o Z-score for maior que 3, você tem uma probabilidade de 99%, é 99,1 quebradinho, tá? Acho que é 99,67. Você vai ter uma probabilidade de 99% do próximo trade ser perdedor. É isso Ah, que ele tá, fala, entendi, agora entendeu? entendi. Se você É ganhou tipo, nesse e o seu Z-score é maior que 3, a sua estratégia tem um Z-score maior que 3 e você faz um gain, o próximo, ele muito provavelmente vai ser perdedor. E aí isso gera um insight de que você não faz o próximo trade ou não faz os próximos 2 trades, você pode testar, entendeu? então, era essa pergunta, era tipo, também é a questão de, ele analisa duas operações, ou tipo, tem como configurar isso para, depois de 5 acertos, não, é Não, só ele uma analisa uma operação. série, analisa uma série. Não sei, para te falar a verdade, eu não sei exatamente o que ele faz dentro do cálculo dele. Uhum. Para a tua dúvida é pertinente. Tipo assim, é a próxima que eu não tenho que fazer? São as próximas duas, as próximas três? Não sei te dizer, mas isso pode ser testado, entendeu? E o Sim, backtest sim, ele pode te responder. pode te responder, é melhor não fazer só a próxima, é melhor não fazer as duas próximas. Uhum. Mas assim, sinceramente, isso é um caso muito raro de acontecer, tá? Eu, para te falar a verdade, nunca me beneficiei disso aqui. Já fiz alguns testes e nunca consegui encontrar essa situação aqui, tá? Que fizesse sentido eu não fazer a próxima operação, entendeu? Porque é da Uhum. natureza do mercado de que as operações elas são independentes entre si. Mas vale a dica aí, ficar sabendo de que isso aqui é possível de ser feito, né? E o Erickson falou aí, o outro cenário é o seguinte, se eu tive um ganho agora e eu tenho 99% do próximo ser ganho, eu vou dobrar minha mão, né? Por que não? É uma opção. E o da perda, a mesma coisa. Se eu tenho uma chance de ser perda na próxima, eu posso diminuir minha mão pela metade. É uma estratégia também, né? E isso aqui ele dá um insight exatamente para a gente fazer um position size dinâmico na operação. Né? Ao invés de eu operar lotes fixos, talvez se o Z-Score tiver essa característica aqui, eu posso trabalhar os meus lotes com base nesse racional aqui. Beleza. Indo para a próxima métrica que eu gosto de analisar é o ganhos consecutivos e as perdas consecutivas. Né? Eu já falei lá para vocês que as perdas consecutivas não é drawdown, tem gente que confunde, né? Isso aqui, o que ele mostra sobre estratégia é mais para você ter uma noção de, de como ela vai performar em conta real, né? Como ela tende a performar em conta real. Porque se você pegar uma estratégia que ela tem lucros consecutivos, 2, 3, mas ela tem perdas consecutivas, 20, ele tem alguma coisa estranha, né? É, e talvez seja normal, é uma estratégia com uma taxa de acerto baixíssima, né? Mas que ela tem um payoff de 1 para 10, por exemplo. O meu alvo é 10 vezes maior do que o meu stop. Aí tende a acontecer isso. É mais para você entender o comportamento aqui. Ó. Olha essa estratégia aqui. Ela tem uma taxa de acerto aproximadamente de 50%, né? 45%. E olha como ela está refletida aqui nos lucros consecutivos. Ele ganha 6 vezes e ele perdeu consecutivamente 12 vezes. Isso aqui gera um outro ponto de observação para a gente. Será que a gente tem muito outliers? Será que essas perdas consecutivas ela foi um ponto fora da curva? Então a gente pode descobrir aqui na curva de capital onde que isso aconteceu, né? E lá no Botspot ele mostra também, fica mais fácil ver por lá. Quando foi que aconteceu essas 12 perdas consecutivas? Por que isso aconteceu? E aí, isso aqui já dá um insight para você ver se o seu backtest ele tá um pouco estranho ou não, né? Tipo assim, é aceitável 12 perdas consecutivas? Pode acontecer. Porque se eu tivesse 30 perdas consecutivas aqui, pode ser que, caramba, pode ter algum bug no meu backtest. Pode ser que o meu backtest está se beneficiando ou o contrário, né? Pode ser que ele esteja piorando por conta de algum problema de dados aqui, algum cenário específico,
entendeu? E aí serve para você fazer essa análise aqui de se está ok ou não. É um cheiro do backtest, assim, para saber se tem algum problema estranho ou não, tá? Isso aqui é normal, 6 para 12, ok. E a mesma coisa que a média de ganhos consecutivos, né? Ele ganha 2, perde 2 na média. Então tá normal. Tipo assim, ele perdeu. Sim, Erickson, a gente vai falar sobre os outliers, tá? Em outros momentos, tá? Quando a gente tiver falando de otimização. Talvez na próxima aula. E na simulação de Monte Carlo também, tá? Beleza. E a outra coisa que eu botei aqui, que é interessante de observar, são o total de operações, porque se você fizer um backtest, minha experiência, tá? Se você fizer um backtest de 5 anos, são 60 meses, e você tiver mais do que 12 mil, acho que é isso. Se você já tiver aqui, cara, 15 mil operações, 14 mil operações, 20 mil operações, 30 mil operações, cara, provavelmente esse backtest ele vai ter alguma discrepância de resultados ali. Por quê? Porque está operando muito e a gente vai ver que quando opera muito, provavelmente tem um take profit e um alvo curto e provavelmente esse backtest vai ter divergência em alguns resultados, tá? Então, assim, não é uma regra, tá? Mas eu gosto de desenvolver estratégias que elas façam ali, no máximo, 5 operações por dia, no máximo. E se for uma estratégia scalper, cara, beleza, eu quero fazer uma estratégia scalper, ciente das limitações, e a gente vai aprender isso na próxima sessão, tá? 7 operações, 8 operações, tá? Se fizer, cara, se fizer, isso, 7, 8 operações, eu ainda considero que você consegue ter um resultado ali aproximado legal. Agora, se fizer mais de 20 num dia, cara, já vai ter muita discrepância, tá? Então, por que eu gosto de analisar o total de negociações? Para saber se está dentro da média que eu aceito e para fazer análise de custo, né? Porque se uma estratégia ela faz 20 mil operações e eu gasto 50 centavos por operação, cara, eu tenho 10 mil reais de custo. E se o lucro aqui ele está sem custo, né? Se o lucro ele vier aqui 20 mil reais, só que, pô, eu tô perdendo metade de custo. Perder metade de custo é muito, entendeu? Então é bom estar ligado aqui na quantidade de operações que a estratégia faz, tá? Você acha interessante jogar os custos na parametrização ou você faz isso depois? Cara, eu particularmente eu faço depois, mas é critério meu, sabe? Não vejo problema. O One ele já faz automático isso, né? Se eu não me engano, você pode lá informar. Lá dá para você colocar. Dá para colocar quanto que é o custo e ele já vai trazer aqui. É pessoal. Talvez já adicionando o custo, você já tem por exemplo, essa análise aqui, ela já fica desnecessária, né? Porque ele já está sendo considerado lá, né? É um critério muito pessoal. Eu não uso, eu faço depois, entendeu? Porque eu já tenho a minha base de parametrização, digamos assim. Como eu falei para você, fator de recuperação maior do que 7, esse tipo de coisa. O drawdown, por exemplo, o drawdown eu não aceito mais do que R$2.000 por contrato. Na verdade, esse drawdown aqui para mim já está alto. R$1.800 para um contrato. Está muito próximo. Porque isso aqui é um backtest. A gente vai ver no monte que o backtest ele é exatamente uma foto do passado. O mercado real não vai ser isso aqui. Vai ter um desvio padrão em cima disso aqui. E a gente vai ver isso lá no Monte Carlo. Se eu rodar um Monte Carlo desse backtest aqui, muito provavelmente esse drawdown ele não é 1.800, ele é 12.500, 12.300, alguma coisa assim, entendeu? Então, está muito próximo de 2.000. Então, isso aqui já está estourando o máximo que eu aceito, entendeu? E aí, de novo, isso é pessoal. Se eu aceito 3.000 por contrato, beleza. Aí você só calibra o seu risco, né? Mas aí a mesma coisa a questão de adicionar o custo, né? Ele já vai trazer ali a sua parametrização que você já está acostumado a fazer a base de comparação, né? Entre as estratégias. E aí o último ponto que eu botei aqui são os horários, que é interessante observar. O MetaTrader ele mostra aqui de uma forma bem incipiente os horários de quando é lucrativo e quando não é, né? Por exemplo, aqui a gente vê que os trades na janela de 9 horas, eles mais perdem do que ganham, né? A barra vermelha está maior do que a azul. Por que eu digo que isso aqui é incipiente?
porque ele tá mostrando operações fechadas. Ele não está mostrando a abertura. Porque se ele mostrasse a abertura, o que eu poderia fazer? Se isso aqui fosse abertura, eu ia ver, cara, todos os trades abertos entre 9 e 10 horas, eles são perdedores, todos não, né? Na média, eles são perdedores, ou seja, eu não vou operar das 9 às 10, eu já vou começar às 10. Mas, na verdade, isso aqui é operações fechadas. Então, a gente não pode tirar essa conclusão. E aí, eu, particularmente, eu faço isso via script, eu fiz um script que analisa o horário de abertura, mas não precisa, o Quant Analyzer, por exemplo, a gente pode ver, em alguma das aulas, ele dá essa informação. A gente sobe o backtest lá, e o Quant Analyzer fala, olha, operações abertas às 9 horas, elas têm uma média, na média elas perdem mais do que ganham. Então, a gente já tira esse horário da nossa estratégia, a gente não vai operar dentro desse horário. E aí, mas isso aqui ele já gera um insight para a gente. Por exemplo, eu já sei que essa estratégia ela é boa de manhã, ela não é boa à tarde. Se eu botasse para rodar à tarde aqui, vamos botar até 17. Provavelmente ela vai ficar bem ruim. Não, piora muito a estratégia, operando pela parte da tarde. E a gente consegue ver aqui, ó. Ele mostra aqui, mas de novo, com aquela limitação, né? Por exemplo, os trades fechados nesse horário, eles mais perdem do que ganham. Mais perdem do que ganham. Então, isso é uma análise bacana de fazer, mas o mais bacana é fazer o horário da abertura da operação e não o horário de fechamento da operação, porque aí eu posso tirar esse horário do meu setup, né, da minha estratégia. Então, é uma análise que eu sempre faço. Cara, e horário faz muita diferença. É uma das coisas que a gente vai otimizar, a gente vai aprender lá quando a gente estiver falando de otimização, cara, faz muita diferença o horário. Então, o Quant Analyzer, ele facilita muito isso, né? Porque a gente pega, joga lá, ele já... Geralmente, o que a gente vai fazer? Vai rodar um backtest full. Essa aqui é porque eu já sei, né? Eu já rodei, eu já sabia, e eu já botei aqui 12 horas. Mas na prática, cara, a gente está desenvolvendo uma estratégia nova. Eu não sei quais são os horários bons, a gente vai rodar full, 17 até às 17, se for day trade, né? A gente joga lá no Quant Analyzer, ele vai mostrar, olha, daqui para frente só perde. A gente já tira esses horários e já opera o que é só lucrativo, né? Assim como tem esse operacional ganha pela manhã, tem estratégia que ganha só pela tarde, né? Estratégia de mercado mais lateral e tal. Até estratégia de tendência, né? A tarde tem alguns momentos de tendência forte. Tá. E aí, para fechar aqui essa parte do backtest, a gente vai falar sobre o MFE e o MAI. Deixa eu só voltar ao backtest. Algumas pessoas não conhecem esse conceito. O MetaTrader. Isso aqui também não é uma coisa que eu me ligo muito, tá? Porque isso aqui é mais quando você quer fazer um ajuste fino na sua estratégia. O que isso quer dizer? O que é o MAI? É a máxima excursão positiva de um trade. Máxima excursão positiva. É o Maximum Favorable Excursion. O que isso quer dizer? Eu abri uma operação. Do ponto de abertura até o ponto que ela fechou, quanto que ela foi, o máximo que ela foi de positivo. Ou seja, vamos lá. Vou dar um exemplo fictício aqui. Um cruzamento de média, eu vou entrar comprado. Uma média rápida, cruzar uma média lenta para cima, eu vou entrar comprado e eu só vou sair dessa operação quando fechar abaixo da média rápida. Tá? Um exemplo fictício. Esse trade, em algum momento, aí beleza, a média cruzou, esse trade andou muito para cima, e aí ele parou de subir e ele começou a cair e fechou abaixo da média. O que o MFE vai mostrar? Ele vai mostrar o ponto máximo que essa operação foi. Ela fechou abaixo, né? Mas ele vai mostrar o ponto máximo dessa operação. Ou seja, aqui a gente consegue tirar algumas conclusões de como a gente pode melhorar o nosso alvo, o nosso take profit. Porque a gente consegue analisar... Agora, isso aqui do MetaTrader é muito ruim para analisar isso aqui. Como é que a gente analisa esse gráfico? Vamos lá. O eixo X, ele mostra o profit, ou seja, o lucro financeiro de quanto essa operação andou. E no eixo Y, desculpa, é isso mesmo. E o quanto ela andou e no eixo Y, quanto ela fechou.
Ou seja, o que esse ponto quer dizer? Quer dizer que ela andou até 120 pontos, 120 reais, porque tem 120 reais aqui. Vou puxar minha setinha aqui. Ó, 120 aqui, e ele fechou aqui, ó, em 104. Mais ou menos, né? 104, tá. O 120 ele está aqui no meio. O que isso quer dizer? Ele bateu 120 e fechou em 120. Ou seja, ele pegou no alvo. Por quê? O nosso alvo é 600 pontos. Por que isso aqui tem esses pontos para cá? Com mais de 120, se o meu alvo é 120. Caramba, como é que eu tenho uma operação que ela bateu aqui R$230 e fechou com 120 se o meu alvo é 120? Aí isso a gente vai entender na próxima aula, porque isso aqui está sendo testado ao HLC. E esse gráfico ele não funciona em teste ao HLC. Ele tem divergência. Isso aqui precisa ser analisado em cada tique. A gente vai entender na próxima aula por quê, tá? Não quer dizer que o resultado do backtest está errado, tá? Esse resultado ele é confiável, isso aqui é confiável. Agora, esse gráfico aqui não é confiável, tá? Não seria tão confiável se fosse, tipo assim, tivesse muito trade acima do 120 ali, né? Isso, exatamente. Com muita informação depois. Isso aqui, ó, ele mostra uma coisa sem sentido pra gente. Porque como que uma operação, ela tá com 200 e pouco, ela bateu 200 e pouco de lucro e ela foi encerrada com 100 e pouco, se o meu alvo, ele deveria bater no alvo e parar. É como se tivesse pulado um take profit, entendeu? Isso aqui não faz sentido. Isso aconteceu porque a gente está testando em OHLC. Mas deu para entender o racional aqui, né? O MFE, ele marca o seguinte, quanto que ela foi positiva em relação a quanto que ela fechou. Ou seja, a gente pode começar a fazer um estudo de melhoria de alvo. Ou seja, se eu estou vendo que uma estratégia, por exemplo, como a do exemplo que eu dei, que tem uma saída dinâmica, né? Se eu estou vendo que eu estou entregando muito alvo, e eu posso analisar isso por aqui, eu vou aumentar o meu alvo, né? Talvez valha a pena eu aumentar o meu alvo para ver se no fim das contas eu tenho um profit maior. Tá? E o que são esses pontos aqui, ó? São trades que andaram positivamente. Oi? Às vezes eu uso muito esse gráfico para fazer saída parcial. Sim, faz sentido também. Porque você pode fazer essa análise, né? Tipo assim, se você entra com a mão quebrada, com a mão para fazer a análise parcial, você consegue ver até onde ele está indo e você pode otimizar a sua saída parcial. É isso que você faz, né? Para analisar o melhor ponto de fazer uma saída parcial. Isso, exatamente. E essas bolinhas aqui embaixo, elas mostram trades que foram positivos. Por que eles foram positivos? Porque, olha aqui, ó, esses aqui, ó, chegaram a dar 500 pontos, 100 reais, 96 reais, mas terminaram no prejuízo. E a mesma coisa é o MF, é o MAE, é a máxima expulsão negativa. Quanto que ela andou contra em relação ao quanto que a posição fechou, entendeu? Ou seja, aqui a gente não quer deixar o trade voltar no de cima, a gente quer que o máximo essas bolinhas estejam para cima e para a direita. E aqui é o contrário. A gente quer diminuir, a gente quer ter o menor prejuízo possível, tá? Então, é assim que a gente analisa esse gráfico. Só que aqui, como eu falei para vocês, a gente está analisando o HLC, né? Deixa eu rodar um teste aqui no último mês. Não, deixa eu pegar desde maio. Eu vou rodar cada tique. Só para ver se eu consigo mostrar uma parada aqui. Talvez um pouco mais lento. Ixi, acho que ele vai baixar dados. Não, beleza, deixa ele fazendo aí. Eu quero mostrar para vocês, eu quero ver se a gente pega um cenário onde... deixa eu tirar o break aqui. Só um minuto. É isso que eu quero mostrar. Sem break-even. Eu quero mostrar um trade que ele andou mais de 120 pontos e saiu negativo, mais de 500 pontos e saiu negativo, nesse caso ele vai sair negativo, ou então saiu com um lucro menor. Porque aí a gente vai conseguir ver lá no gráfico como que isso altera, né? Porque se eu adicionar um break-even, ou seja, aquele cara no máximo que ele foi,
ele foi até mais de 500 pontos, mas quando ele voltar, ele volta no zero, ele não volta negativo, entendeu? Porque o break-even está ativado. Aí aquilo a gente consegue tirar esse insight através daquele gráfico. A estratégia perdeu em maio. Vamos ver o gráfico do MFI. Vamos ver aqui, ó. Beleza, aqui a gente vai conseguir, ó. Olha essa operação aqui. Essa operação aqui, ela bateu aqui próxima do alvo e ela terminou negativa. Por que ela está negativa? Porque ela está abaixo da linha zero. A linha zero está aqui, ela terminou negativa. Ela foi positiva em algum momento e terminou negativa. Vou tirar um print disso aqui. Vou salvar no print. Vou deixar para cá. Tá, e aí o que eu vou fazer? Eu vou habilitar um break-even de 500 pontos. Ou seja, quando ela passar de 500 pontos, ou seja, R$100, o meu stop loss vai para o 0 a 0. E eu vou rodar de novo o teste. E aí a gente vai conseguir ver essa diferença lá no gráfico do MFE. E aí a gente consegue fazer esse tipo de análise. Tipo assim, até onde... A primeira coisa, você pode mexer no seu alvo. A segunda coisa, você pode trabalhar saídas parciais em pontos melhores. A terceira, você pode trabalhar stop móvel e break-even, fazendo aquela análise. Só que, de novo, aquilo ali é muito difícil de analisar por aquele gráfico. Qual é o ideal da gente analisar o conceito de MFE e o MAI? É pelos trades de conta real, né? Quando você começa a oferir, a ter essa estatística em operação de conta real, e aí você consegue fazer otimizações na sua estratégia com base no que está acontecendo no live trade. Olha só, vamos fazer deixa eu puxar o print que eu tirei. Olha só, aquela bolinha aqui, ela saiu no negativo. Isso aqui é o print, tá? Ela saiu no negativo em menos R$80. Sei lá, 60, R$80. E aqui, ó, elas já estão na linha zero. Ou seja, quando eu passo de 100, elas não voltam mais para o negativo. Elas sempre param na linha zero, que é essa linha mais grossinha aqui, ó. Ou seja, a gente vê que o break-even está funcionando de fato, né? Porque quando passa de 100, já não tem mais operação negativa. Elas sempre param no zero. Ela voltou, essa operação voltou, mas ela saiu no 0 a 0. Então, esse gráfico ajuda a gente a fazer esse tipo de análise. Mas, de novo, para usar isso aqui, tem que testar cada tick, tá? Porque senão a gente vai ter discrepância no OHLC. Então, esse é o racional do MFE e do MAE. E aí é muito bacana analisar isso aqui em conta real, cara. Para você... Dá para tirar bons insights isso aqui de fazer melhorias na estratégia, mas isso aqui já é uma etapa lá para frente de monitoramento de estratégia, né? Porque lá a gente não está mais preocupado em fazer uma estratégia lucrativa. Lá a gente já está no a gente quer melhorar o que a gente já tem. Então, era isso. Já. Vamos lá, pessoal. Vamos começar. Era isso que eu queria mostrar. Vocês só me confirmem se vocês estão vendo a minha tela aí. Fazer essa base do que é importante analisar aqui dentro do tranquilo, eu tô vendo a tela aí, tá. Sim. Daqui para frente, aí na próxima a gente já vai entrar. Qual que é o assunto que eu falei para vocês, sessão de hoje aqui? Hoje a gente vai aprender a fazer backtest do jeito a gente certo, tá? tem que usar cada dia. Quando eu falo fazer do jeito certo, sempre vai usar quer dizer que e a gente vai ter que adaptar para fazer todas as curvas ficarem para cima? Não, é para fazer. E aí, a partir do momento que a gente tem backtest confiáveis, mostrar resultados que não tenham é distorção só aplicar teste em relação ao que ele vai exercitar em conta real, tá? Porque é um erro muito comum, mas a gente sabe que a gente está fazendo começando, e eu sofri muito com isso quando eu comecei. Se a gente tem backtest, você fazer um backtest e ali aquelas curvas caminhar lindas, né? Tudo vai ser feito. Até a gente estava conversando no próxima Paulo falou lá que ele tem um backtest e ele tá tão bonito que ele tá até desconfiando dele. E era o que acontecia comigo, né? Às vezes os resultados são tão bons que se você faz a conta, daqui a um ano já fiz 1 milhão com esse backtest aí. Beleza, no início. E é muito fácil no MetaTrader você fazer um backtest que ele não
ele não representa a realidade. Na média, Carlos, vou pedir só para te vai demorar mais ou menos isso, as nossas sessões. E aí a gente faz Certo. conversão. Se vocês acharem que está muito longo, Beleza, obrigado. Se quiser falar isso aí, pode abrir aí. Para ficar melhor, fique à vontade, todo mundo. Ou se tiver um tempo aceitável, cara, eu tô com a minha análise. Então é muito... Só confirmar se está conversando aqui, tá? Alguém quer tirar alguma É muito dúvida? comum, né? A gente fazer um backtest que ele não vai representar a realidade. Tá? Como é que a gente faz um backtest? Falou sobre isso hoje, certo? Quer Um dizer que a backtest gente que ele nunca mais não vai vai ter ter isso, diferenças. vocês não podem tirar dúvida, fique à vontade. Quando a gente tiver no Telegram live trading. E assim, diferenças, elas sempre vão existir. E essas diferenças, elas devem ser provenientes de questões de mercado, que eu falo que são spread, Não, só parabenizar. latência de rede. Na primeira aula já deu uma Isso sempre vai refrescada. existir. Agora, e diferenças isso aqui é o fundamento de tudo, onde né? entrou, onde saiu uma operação, isso tem que ser o mínimo possível, cara, só de em relação ao que vai acontecer entender o conceito na conta real. O conceito básico. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa aqui no backtest. Não vai acontecer, cara. Sinceramente, se eu fosse nomear isso aqui, não chamaria de fator de recuperação. Vamos supor que você está fazendo uma... Sei lá, faz muito sentido. Isso aqui é fechamento de candle da estratégia. Quanto que eu ganho em relação ao quanto que eu perco. Então a ideia mais valiosa um spread de 10 salas de hoje é o que ele faz? Ele põe a gente consegue avaliar uma estratégia sobre a ótica do risco e não comprar sobre a ótica do... Ele bota um alvo de 1.000 pontos para cima, quando chegar na metade do caminho, ele vai um trader profissional analisa um break-even e vai jogar o stop para o 0 a 0. A gente não quer maximizar isso no backtest, vai funcionar perfeitamente. Minimizar os riscos, obviamente, e aí segue as dúvidas. O que pode acontecer se alguém tiver alguma dúvida aí no mercado? Você vai encerrar um spread de 2 ticks. Na quarta-feira a gente já vai começar um negócio mais bacana. E aí, o seu break-even, ele vai ficar, dependendo de como o robô tiver feito, né? O break-even ele pode ficar 2 ticks para cima. Deu para relembrar muita coisa também. E eu acho que às vezes quando o cara passa um tempo fazendo muito backtest e tal, muitas métricas dessa, a gente meio que passa a parar de olhar, mas que são muito importantes, né? Com certeza, sim. Essa questão da correlação, a estratégia ela veio ganhando. Aqui ela fez um topo, essa reta, que é a regra geral, não fazer só a próxima. Beleza. Aí você só calibra o seu risco, né? Mas, então, a ideia mais valiosa disso aqui, dessa aula de hoje, é que o fator de recuperação a gente consegue avaliar uma estratégia sobre a hora